O primeiro assunto que eu quero falar com vocês é algo que aconteceu ao longo da semana, né? Que foi a rejeição do TRE em relação à transferência do domicílio eleitoral do Moron. Olha só, gente, eu queria aqui fazer um comentário a respeito disso, porque é o seguinte, eita criatura limitada, né? Isso aí ajuda a gente a enterrar alguns mitos. A galera acha que, porque o cara é juiz federal, pá, então é inteligente. As entrevistas que ele deu depois da novelização da Lava Jato e da elevação da sua figura a uma figura de grande envergadura política pela mídia lavajatista, já mostravam que ele era uma pessoa muito limitada, com uma dificuldade em responder questões básicas do entendimento da vida pública brasileira, além de demonstrar que é uma pessoa que não lê, que não tem assim uma cultura da leitura na sua casa, como ele deixou bastante evidente lá na sua entrevista com o Bial, quando ele não era capaz de citar um único livro que tivesse lendo, embora estivesse dizendo que gostava bastante de ler. Pois bem, esse enxadrista agora se coloca numa situação difícil, porque ele foi marionete do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Desenrolou a Lava Jato ali, passando por cima de todas as regras do nosso direito burguês, a fim de satisfazer interesses que sequer eram nacionais, mas que eram muito importantes para produzir a desestabilização na política brasileira necessária naquele momento para os Estados Unidos, que vem enfrentando um questionamento da sua hegemonia global. Pois bem, Sérgio Moro foi um excelente garoto de recados do Departamento dos Estados Unidos, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele que tinha lá uma situação confortável como juiz federal, realizou todo esse empreendimento da Lava Jato, não resistiu aos holofotes, transformou-se em uma figura política e acabou se deixando seduzir pela política. Primeiro se vendeu para o próprio Jair Bolsonaro, a princípio por um cargo lá no Supremo Tribunal Federal, nas indicações que o Jair Bolsonaro deveria fazer ao longo do seu mandato, porém não resistiu a uma questão fundamental da estrutura do bolsonarismo, que é a centralização do bolsonarismo na figura do Bolsonaro. Não há espaço no bolsonarismo para Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Sérgio Moro foi uma linha auxiliar do bolsonarismo, enquanto juiz federal que liderava a caçada ao ex-presidente Lula. Dentro do governo de Jair Bolsonaro, ele teve que se relegar à sua insignificância, ao seu papel. E bastou que ele não fizesse exatamente tudo que a cartilha bolsonarista pedia, como, por exemplo, proteger os filhos de Jair Bolsonaro, para ele ser limado. Então, as pretensões políticas de Sérgio Moro acabaram entrando em colisão com as pretensões hegemônicas dentro do seu campo de Jair Bolsonaro. Então, vejam, evidente que Sérgio Moro não é um bom enxadrista, não é um bom estrategista político. Ele sai de uma situação confortável, de um super salário de juiz federal, para uma condição de ministro, com promessas a serem realizadas. E o que a gente viu? A gente viu que ele não conseguiu ir para o Supremo, porque rompeu com Bolsonaro antes disso, e depois a sua carreira política já veio à vida natimorta. Ou melhor, não veio à vida. Por quê? Tudo que se imaginou de projeção política para o Sérgio Moro acabou por água abaixo. Eu vou colocar aqui um videozinho que é icônico, já está aí entre os anais, vamos dizer assim, da política brasileira. E foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele, todo dia, quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele paletó preto, a camisa preta, a gravata preta, que o Andreas adora, num canto, e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele. Isso. E aí ele dá uma encurralada. Foi uma... Eu botei isso aqui porque é bonitinho, né, a Vera Magalhães, né? Mas ela simboliza a nossa mídia. A nossa mídia ela é muito mais torcedora, ela quer construir personalidades e não avaliar personalidades, não comentar, não divulgar, não noticiar. Ela quer pautar, né? E a Vera Magalhães, ela é isso, ela é uma dessas intelectualidades
medíocres que servem muito bem à nossa mídia de massa. E ela foi seduzida pela própria construção que a mídia fez da figura do Sérgio Moro como esse enxadrista que só veste preto e bababá, que se mostrou um cara medíocre, para dizer o mínimo, né? Ainda para ser gentil com o Sérgio Moro e dizer que ele é medíocre. Porque ele sai de uma situação confortável de juiz federal, com promessas, e não agarrou nenhuma dessas promessas. A sua candidatura à presidência malogrou. Ele então passou a pleitear uma vaga no Senado por São Paulo, mas sequer conseguiu fazer algo muito simples, que era alugar uma casa em São Paulo para ter lá um logradouro, né? Para que ele não precisasse construir essa justificativa absurda de estar morando num hotel. E agora, o Moro, com essa história de não poder ser candidato ao Senado por São Paulo, cria um problema até mesmo para os seus aliados, porque se ele tiver que concorrer pelo Paraná, né, o seu domicílio eleitoral atual, ele vai ter que concorrer com apoiadores, né, como, por exemplo, o Álvaro Dias, né, lavajatista de primeira linha, que pleiteia a reeleição para o Senado. E aí, como vai ficar a relação do Álvaro Dias com o Sérgio Moro? E se ele não quiser ir ao Senado para não bater de frente com o Álvaro Dias, ele vai aonde? Para a Câmara Federal, ou seja, ele vai ser rebaixado de juiz federal para deputado federal, e ainda vai concorrer com outro lavajatista lá, o Deltan Dallagnol, que também está tentando se salvar depois do estrago que a própria Lava Jato causou na vida deles. Então vejam, aquilo que eles imaginavam que iria catapultar as suas carreiras, né, no caso do Deltan e do Moro, acabou, quem sabe, pondo um fim nelas. Uma vez que o lavajatismo já passou, hoje o antipetismo produzido pelo lavajatismo já é folha virada no livro da história do Brasil, uma página que nós já vencemos, porque embora o antipetismo ainda seja muito grande, ele já não está pautando essas eleições, gente. A rejeição do Lula já não é tão grande, a percepção da corrupção no Lula já não é diferente das dos demais políticos, o Lula já vem liderando as pesquisas, enfim, todo o lavajatismo não funcionou e quem ficou com a batata quente no colo foram os lavajatistas de primeira linha, Deltan Dallagnol e principalmente Sérgio Moro. Sérgio Moro, então, está sendo descartado pela história. É isso que eu quero dizer. Sérgio Moro vem sendo descartado pela história. Ele deve estar pensando, onde eu me meti? Podia estar lá com meu super salário de juiz federal, com muitos assessores, trabalhando muito pouco, tendo muito status, escondidinho nas sombras do judiciário brasileiro. Não, resolveu ser o garoto de recados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, terminou desempregado e ainda por cima humilhado. Esse é o grande finale de Sérgio Moro, o enxadrista da Vera Magalhães ali que a gente assistiu.